Boa noite, meu nome é Débora Gomes de Araújo, eu sou aluna de Biomedicina na Uniandrade e vim aqui hoje apresentar para vocês o meu tema, o meu TCC. É uma honra porque eu vim para a Faculdade de Biomedicina por conta desse tema, né? O meu tema é a importância do biomédico na estética. E eu escolhi o curso de biomedicina porque eu já atuava na área de estética, né? E antes de eu atuar na área da estética, eu tinha preconceito com a estética. E na própria faculdade, com alguns professores e até colegas, eu sempre percebi um pouco de preconceito em relação à profissão, à estética. Eu até entendo por quê, né? Qualquer pessoa que faça qualquer curso, qualquer coisa, acha que pode estar atuando na área da estética, né? Então, esse meu tema, a importância do biomédico na estética, é principalmente na harmonização facial, tá? Então, eu esperei algum tempo para estar falando de um tema que eu sou apaixonada, né? E que me motivou a voltar para a universidade e fazer uma segunda faculdade. Quando eu fui escolher um curso para atuar de forma com toda a performance e segurança que a estética merece, eu escolhi a biomedicina porque o biomédico ele tem um perfil de cientista, né? E para que a gente possa atuar na estética com segurança e performance, com a seriedade que a gente precisa ter um profissional ético e estudioso. Vocês vão ver quando eu chegar ali na referência, o tanto de referência, o tanto de artigo científico que tem para a gente estudar sobre esse assunto. Então, é ciência, tá? Uma coisa muito importante para se dizer também é que a estética, uma boa estética, uma forma ética e responsável de atender um paciente, é sempre respeitando a individualidade de cada pessoa, né? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, às vezes se o paciente não está saudável, a gente percebe bastante pessoas ansiosas, depressivas, insatisfeitas, com problema com a sua imagem. A gente precisa ter um profissional na frente do paciente ético e sério, porque às vezes a gente precisa dizer para o paciente que não vai fazer aquele procedimento, que não pode fazer ou que não é o mais indicado para ele. Por isso que esse tema, a importância do biomédico na estética, me encanta tanto. Porque quando a gente tem um profissional na frente de um paciente que quer fazer um procedimento estético não adequado, esse profissional, para conseguir dizer não por conta do financeiro, né? Eu sei que existe um pouquinho desse preconceito com a estética por conta disso, se entende que é uma área bem interessante financeiramente, mas quando a gente tem um profissional, um biomédico, que ele é um profissional da área da saúde antes de ser um biomédico esteta, ele consegue facilmente dizer, olha, você não tem indicação para esse procedimento, tem para esse, ou você precisa de um tratamento muitas vezes até emocional, com psicólogo, outro, essa multidisciplinaridade também é muito importante dentro da biomedicina esteta, porque a gente precisa olhar para o paciente como um todo, né? Eu vou falar um pouquinho também quando que a biomedicina estética, quando que aconteceu a habilitação para o biomédico. Foi em 2006 no Brasil, tá? E ela se firmou em 2010. O biomédico habilitado na área da estética, ele é conhecido como biomédico esteta, né? Então, desde 2010, quando essa habilitação se firmou no Brasil e trazendo a possibilidade do biomédico trabalhar com tratamentos corporais, né? Com tratamentos contra o envelhecimento precoce ou contra o envelhecimento. Também o biomédico pode trabalhar na área da estética com tratamento relacionado à camada adiposa e também com tratamento relacionado ao metabolismo e até a harmonização hormonal. Hoje existe uma habilitação a mais para o biomédico trabalhar, né? Além da biomedicina esteta, dentro dessa área que envolve a multidisciplinaridade, que envolve o bem-estar, a saúde e, consequentemente,
a beleza das pessoas, né? Aqui na introdução, eu vou ler um pouquinho para vocês. Esse estudo permite a divulgação da atuação do biomédico na estética e a profissionais que atuam no âmbito da estética. Então, assim, o que é legal aqui? Porque a gente vai conseguir esclarecer até para outros colegas da área, né, da saúde que atuam com estética, a importância e por que o biomédico pode atuar nessa área sem nenhum problema. A cada ano, com novidades na estética e procedimentos inovadores, o interesse dos homens pelos procedimentos aumenta, deixando de ser um campo que atendia antigamente somente mulheres, né? A biomedicina estética vem sendo reconhecida cada vez mais no mercado nacional. Então, antigamente, não se sabia o que era o biomédico dentro da estética ou o biomédico dentro do mercado de saúde. Eu acho que isso mudou bastante, né? O objetivo do meu trabalho, no geral, é avaliar por meio de revisão bibliográfica a atuação profissional e a atuação do profissional biomédico na estética facial. O que é interessante a gente comentar aqui? Que esse profissional de biomedicina, ele precisa ser um cientista. Ele não pode ser um profissional que tenha preguiça de estudar. Ele precisa conhecer tudo de fisiologia, para na hora de uma avaliação, como eu comentei, a gente não colocar em risco a saúde, o emocional do paciente. Até porque a estética é para o paciente que está saudável. Então, não é justo um paciente chegar para ficar melhor e sair com um problema, com uma intercorrência de uma clínica, né? Por isso, essa necessidade do biomédico de estar sempre estudando, e a estética é uma coisa muito bacana, porque a tecnologia, né, os lasers que o biomédico pode atuar, eles estão sempre se renovando, a gente tem novidade de tempo em tempo, os bioestimuladores também, toda hora se conhece ou chega uma técnica nova. Desde os procedimentos mais simples até todos os invasivos, as novidades não param de chegar. Então, esse profissional ele não pode ter preguiça de estudar, de se renovar, de estar se reciclando, para que ele consiga atender o cliente aí com tudo que tem de bom no mercado e com toda a segurança que o ser humano, que o paciente merece, né? Eu queria comentar com vocês por que eu escolhi a biomedicina para atuar na área da estética. Eu tinha esse interesse pela harmonização facial. Eu percebo que a estética ela não é uma coisa fútil. Eu pensava isso e eu tenho certeza que muita gente pensa. Eu estando na clínica de estética, no nosso espaço, eu percebo pessoas chegarem deprimidas, muitas vezes vão procurar um profissional da área do emocional, do psique, e estão tomando remédio psiquiátrico e quando fazem um botox, saem realizadas do espaço, vão comprar roupa nova. Eu costumo dizer para as pessoas que eu vejo, mulheres principalmente, porque o maior número ainda é mulher, né? Sendo promovida, mudando de empregos, mudando de marido, se separando, arrumando namorado. A gente percebe a força que a autoestima, que olhar para o espelho dá para uma pessoa, né? Então, além da fisiologia, a histologia é muito importante do conhecimento do biomédico para trabalhar com beleza. Volto a dizer, a estética, ela precisa oferecer para o paciente duas coisas, performance e segurança, né? E se a gente tiver que escolher uma das duas coisas entre performance e segurança para cuidar de um paciente, que a gente fique com a segurança. Então, para a gente ter segurança num procedimento, a gente precisa ter conhecimento de fisiologia, de histologia, a gente precisa fazer uma anamnese completa, a gente precisa fazer uma investigação completa com esse paciente, a gente precisa entender do que a gente vai estar praticando, né? Se for um facial com laser ou com tudo que o mercado oferece de injetável, que a gente saiba além da anatomia, além de conhecer aonde nós temos veias, aonde a gente tem músculo, aonde a gente tem que evitar para não ter intercorrência. A gente também tem que olhar para os olhos do paciente e entender o que aquela pessoa precisa. De certa forma, isso é um respeito também para medir aquilo que você vai entregar. Essa questão da multidisciplinaridade também é muito importante, a gente tem que ter um limite como biomédico esteta
né? A gente tem que entender o que a gente sabe, para que a gente estudou aquilo, porque se a gente precisar de uma ajuda de um outro profissional, de um dermatologista, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, que a gente saiba pedir, recorrer a esses profissionais. Uma harmonização facial mesmo, muitas vezes a gente precisa da ajuda de um dentista. Então eu acho que o que a estética ganhou com o biomédico, a importância do biomédico dentro da estética, é essa coisa que o biomédico tem de não ter preguiça de pesquisar, de não ter preguiça de buscar artigo científico, de não ter preguiça de ler, porque isso traz para a estética aquela segurança que eu já mencionei anteriormente, né? Precisamos de duas coisas na estética: performance e segurança. A performance é a entrega do que a gente se propõe a fazer, e aqui é muito importante lembrar que o paciente precisa ter indicação para fazer um procedimento. Então, se eu indicar um preenchimento labial para alguém que não tem necessidade, ela não vai gostar do resultado. Se eu indicar um laser de rejuvenescimento para uma pele hidratada, uma pele jovem, ela também não vai ficar satisfeita com isso. Então, eu preciso buscar também a indicação correta. Então, vamos lá. A gente precisa de performance, e essa performance está adequada com a indicação correta, porque se a indicação não for correta, a performance não é alcançada. E a gente também tem que estar preocupado com a segurança. Então, quando eu tenho um biomédico na frente da estética, eu tenho ali um cientista que vai se preocupar com a segurança, um estudioso. Eu tenho também um profissional que vai fazer a indicação adequada, porque antes dele ser da estética, ele é da área da saúde, então há um respeito à ética com isso. E eu vou ter também um paciente totalmente cuidado, totalmente tratado, porque eu tenho um profissional que respeita o limite dele. Se esse paciente precisa de um nutricionista, eu vou indicar um nutricionista com a multidisciplinaridade, tá? Então, como eu falei, é um tema que eu sou apaixonada, é um assunto que eu gosto de escrever todo dia. Aqui nas outras telas, né, a gente tem os materiais e métodos, né? É um estudo que trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o tema, né? Nós temos também o cronograma disso tudo, a gente vem aí com o professor Bruno trabalhando de forma organizada e completa o nosso cronograma, e nós temos também aqui, mesmo com um pré-trabalho pronto, várias referências para vocês verem como esse assunto é um assunto sério, relevante e de total importância para a saúde, para o bem-estar e para a alegria do ser humano, tá bom? Obrigada, boa noite.